Esta é uma aula de eletrônica de potência, sendo que o material está disponível no Moodle, na página do professor e no canal do YouTube. Esta será a última aula sobre conversores CACC ou retificadores e abordaremos aqui os retificadores controlados. Lembrando que este conteúdo é importante porque na indústria se utiliza conversores CACC tanto para a construção de fontes de alimentação como também para circuitos que acionam motores, por exemplo, em inversores de tensão e assim por diante. Então mostramos aqui um retificador controlado de meia onda, sendo que agora o circuito é formado por uma fonte, um tiristor e um resistor de carga. Então vejam que o diodo foi substituído pelo tiristor, neste caso um SCR, que é um retificador controlado de silício, que tem um funcionamento muito parecido com o diodo, ele tem um anodo e catodo, mas para conduzir eu preciso ter polarização direta e corrente de gatilho, sendo que o bloqueio ocorre sempre que a corrente passar por zero. Então durante o semiciclo positivo da tensão de entrada, ele estará diretamente polarizado e se eu aplicar corrente no gatilho, então ele poderá conduzir. O instante em que se aplica a corrente é denominado de alfa. Então o ângulo alfa é que determina qual é o momento que o tiristor entra em condução, que pode ser desde 0 até 180 graus. Portanto, durante o semiciclo positivo, eu posso acionar o tiristor em 0 graus e ele começará a conduzir justamente no início da senoide e o funcionamento será igual ao circuito com diodos. Ou eu posso acioná-lo em 180 graus e, portanto, ele não entrará em condução e a tensão de saída será zero. Então eu posso controlar a tensão de saída alterando o alfa de 0 até 180 graus, em que no instante alfa igual a 0, a tensão de saída terá valor médio igual ao circuito com diodos, ou seja, o seu maior valor, e se o alfa for 180, eu terei então tensão de saída zero, ou seja, o menor valor. Durante o semiciclo negativo, não faz sentido acionar o tiristor, porque ele estará reversamente polarizado e não entrará em condução. Então, vejam que a tensão de pico na saída, ela depende do instante em que eu aciono o tiristor, tem uma sutileza aí. Se o alfa for menor que 90 graus, então a tensão de pico é igual à tensão de pico na entrada, mas se o alfa for entre 90 e 180, a tensão de pico será menor e, portanto, eu preciso calcular o exato instante em que eu estou na forma de onda senoidal, ok? A corrente de pico basta dividir a tensão pela resistência. Por sua vez, a tensão eficaz tem aquela expressão um pouco mais complexa, porque depende do alfa, né? E a tensão média também, né, é a tensão de pico sobre 2π, 1 mais cosseno de alfa. Então vejo que se o alfa for 0, o cosseno é 1, 1 mais 1 é 2, corta com o 2 do denominador, e eu fico com a expressão V de pico sobre π, que era exatamente a expressão do circuito com diodos, ok? Se o alfa for 180, cosseno de 180 é menos 1, 1 menos 1 dará 0, então toda a parte entre parênteses será 0, e portanto o valor da tensão de saída será 0 também, ok? Então eu posso controlar a tensão de saída alterando o alfa de 0 até 180 graus. Do mesmo modo, no retificador em onda completa, neste caso o circuito em ponte completa, tem um funcionamento idêntico, com a diferença que a tensão média agora terá o dobro do valor do circuito anterior, e agora eu disparo o tiristor 1 e o tiristor 4 no instante alfa, e o tiristor 2 e o tiristor 3 no instante alfa mais 180. Então, na verdade, eu tenho um ângulo de disparo, mas eu desloco ele 180 graus para disparar os outros dois tiristores. Então estes são os dois circuitos básicos, né, dos retificadores controlados, e por meio deles então nós fechamos esta parte dos conversores CACC, que são os retificadores. Lembrando que o material também está disponível
na forma de apostila, com um detalhamento bem maior. A continuação do nosso curso será o estudo dos conversores CCCC. Agradecemos a presença de vocês e a atenção e aguardamos até o próximo vídeo.